Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Então, fica comigo. Tamo junto? Trazer uma palavra de Deus para dependentes químicos e para codependentes. É imprescindível a gente notar que toda palavra proferida de forma descuidada, ela pode gerar muita confusão. Uma palavra de desamor, ela pode arruinar uma vida. Enquanto que uma palavra de amor é uma bênção, uma alegria que ilumina e aquece todo o ambiente da nossa existência. E há pessoas que são mais sensíveis às palavras do que outras. Palavras não são apenas sons ou sensações audíveis que estimulam o nosso sentido do ouvido. Elas, muito mais do que isso, expressam nossos conceitos e preconceitos e envolvem ética e o nosso modo de ver o mundo. As palavras, elas têm poder e podem muitas vezes ser tóxicas, revelando preconceito e discriminação. O preconceito é a pior forma de se entender o ser humano. As pessoas assim, elas criam seus próprios venenos para se intoxicarem. O veneno pode estar no olhar, na indiferença, na ansiedade pelo medo daquilo que é diferente. Medo de algo que não está sob o nosso controle, que não se domina. E as pessoas não costumam falar ou comentar sobre essas coisas, sobre suas preocupações ou seus sentimentos, e fecham janelas e portas para expressar isto que é tão importante. Acabam se trancando em uma caixinha em forma de coração. E se intoxicam, guardam o pior de si, para si, até que tudo isso se transforme em amargura e dor na alma. Mas não podemos permitir que a amargura de outros nos atinjam e nos tornem amargos também. Cabe a nós darmos permissão ou não a tudo que ouvimos, de que essas palavras encontrem ou não repercussão em nós mesmos. Pois a sua reação, o seu descontrole emocional, o que sai de você é o que realmente te atinge e te faz amargurado. Mas gostaria de compartilhar um texto aqui com vocês, que está lá em Mateus, capítulo 15, versos 18 e 19. Mas o que sai da boca, ele procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Na nossa sociedade cada vez mais consumista, o ser humano ele é visto apenas como uma escada para se chegar ao poder. É crescente o número daqueles que usam as pessoas, que usam o ser humano e amam as coisas. E passam suas vidas em busca de distrações para não perceberem o mundo. Distrações do futebol, do samba, do carnaval, do funk, do sexo. Distração da droga. Tudo é feito para não durar, para induzir ao consumo em excesso. Egos e vaidades, amizades superficiais são alimentadas com aquilo que as destrói. Os ritos de iniciação modernos e as comemorações induzem cada vez mais jovens a consumir álcool e outras drogas, cada vez mais cedo em suas vidas. E dentro de casa, as pessoas estão tão próximas umas das outras,
mas é como se não se enxergassem mais. É como se cada uma estivesse em seu mundo particular, eletrônico ou não. A família acaba perdendo seu status de poder superior para quem deveriam ser compartilhadas as dificuldades e os medos de cada um de seus membros. A família, ela precisa ser um porto seguro, onde se pudesse expor e trabalhar os defeitos de caráter que todos nós possuímos e não enfrentamos, o que faz com que estas falhas se fortaleçam, transformando-as em verdadeiros gigantes dentro de nós. Mas é preciso aprender a se abrir, conversar e jogar a sujeira para fora. Há coisas que são ditas em casa que não servem para nada, são lixo, trazem ainda mais conflitos. Acusações não vão mudar nada nas pessoas, só trazem mais vergonha e culpa. Um ponto de desgaste nas relações familiares é que as pessoas vivem muito compartimentadas, com comportamentos diferentes no trabalho e em casa. Agora eu venho te perguntar, quem você é em casa? Você é uma pessoa em casa e outra no trabalho? Como você é recebido no seu trabalho? Você é alguém confiável? Vale a pena vencer a qualquer custo? Como você é recebido em casa? Será que há alguém que abre a porta para você ao chegar e que demonstra profunda alegria com a sua presença? Você ilumina o seu lar? Isso são reflexões muito importantes, estas citadas que eu falei agora, pois ajudarão a entender diferenças e questões que precisam ser resolvidas na família. Nós não podemos mudar ninguém, nem fazer as pessoas do jeito que nós queremos. Mas podemos modificar a nós mesmos, as nossas reações e emoções, e sermos em si mesmos luz, e levar essa luz aos outros. O que vale a pena na vida não é esperar o amor dos outros, mas amar cada vez mais e melhor esta humanidade perdida. E isso só depende de nós. O sol, ele brilha para todos e ele não cobra nada pela luminosidade que traz, tanto sobre os justos como sobre os injustos. Você não pode ajudar alguém na perspectiva de receber alguma recompensa ou reconhecimento. Você tem que ser luz em essência e se doar sem interesses, por menores que sejam. Ainda há problemas da vaidade natural de cada indivíduo. Todos possuímos imperfeições de caráter. Entretanto, geralmente não queremos examinar ou pensar em nossos defeitos, porque é algo que julgamos ser ruim. O medo de não ser amado, de dizer a verdade, em verbalizar o pior de nós para identificarmos os nossos defeitos, nos impede de compartilhar essas coisas com alguém de confiança ou com nossas referências superiores, como a família, a comunidade ou a igreja. Assim, a própria pessoa não se conhece, não sabe os seus limites, não sabe aquilo que pode lhe causar dor e não sabe como se controlar quando ela é exposta a situações que trazem frustrações. E passa a querer se livrar dessa dor na alma de forma instantânea, com alguma fórmula mágica, geralmente substâncias psicoativas. E essas substâncias químicas, elas só agravam estas falhas de caráter e ainda mais, distorcem totalmente o comportamento do usuário, pois este fica impedido de perceber a realidade da forma
como a vida realmente é. E esse gigante torna-se autoalimentado. A não reflexão, a falta do autoconhecimento, leva ao descontrole em situações negativas que produzem profunda frustração, ansiedade, que levará à dor sentimental e que, por sua vez, se tornará insuportavelmente sufocante e demandará mais alívio instantâneo. Mais drogas e mais drogas. De forma que a percepção da realidade vai se perdendo cada vez mais, em um consumo compulsivo que segue arrastando tudo em volta, consumindo e acabando com recursos materiais, financeiros e psicológicos, arrasando a si mesmo e aqueles que o amam também. O dependente químico perdeu o sentido da vida e a alegria para alguma coisa, e usa a droga para substituir este sentido. A vítima, o perseguidor e o salvador. E a família acaba sofrendo junto. E como sofre? Eu sei porque eu sou prova viva disso. Ao ponto de poder ser destruída, se não souber enxergar que está desenvolvendo uma codependência que precisa ser tratada e orientada também. A família do dependente químico quer ajudar, mas não sabe como. E é contagiada pela doença do ente querido, um mundo de desculpas e mentiras, onde ele quer que as pessoas acreditem. A proximidade da família com o doente é muito grande e ambos não percebem que acabam performando um jogo sutil, repetitivo, visto em inumerosos casos de codependência, onde os players podem ser facilmente identificados. Primeiro vamos falar da vítima. A vítima, ela usa da culpa e da obrigação para mobilizar a atenção. O perseguidor, acabei minha vida por causa, e é isso que você me dá? O perseguidor acusa e via de regra que se transforma também em vítima. E o salvador tenta tirar a responsabilidade da vítima, mas o dependente químico tem que sentir na pele o mal que está causando a si mesmo e nos outros. Temos que deixar que as pessoas sofram naturalmente as consequências de seus atos. É preciso dar limites. Há familiares que tentam compensar a sua sensação de culpa e passam a ter gosto pelo papel de salvador. E essas posições não são fixas, não. As pessoas mudam dinamicamente os seus papéis. A mesma pessoa que persegue, depois acusa e vira vítima. O salvador do doente torna-se o perseguidor de outro membro da família quando defende o paciente das acusações de tal pessoa e assim por diante. A questão é, onde você está perseguindo? Onde você está sendo o salvador? Quando é que você dá uma de vítima? É preciso quebrar esse triângulo dramático. Acusações por acusações de nada adiantam, só vão despertar mais raiva e culpa. A fisiologia do cérebro adolescente. O entendimento das transformações que o corpo e o cérebro de uma criança sofre ao entrar na adolescência ajuda aos pais a compreender os conflitos hormonais e existenciais que os seus filhos podem estar passando. O cérebro da criança é muito sensível a um neurotransmissor chamado, adivinha? Dopamina.
A gente vem falando muito sobre esse neurotransmissor. Então, procura, né, nos outros vídeos aí na plataforma que você vai entender. Então, esses receptores, né, da dopamina, pois a criança ela tem muitos receptores de dopamina nas suas ligações neurais. A dopamina é uma substância que está envolvida com o controle do humor, da cognição, do sono e da memória. Assim como o cérebro das crianças estão inundados por receptores de dopamina, brincadeiras simples são suficientes para estimulá-las, fazendo-as alegres e interessadas. Mas quando elas entram na adolescência, o cérebro ainda em desenvolvimento perde muitas ligações e receptores de dopamina, podendo diminuir para 1/3 ou até para metade desses receptores. E é um tempo em que se percebe a conhecida preguiça. A preguiça do adolescente. E tudo se torna chato nessa fase da vida. Ele precisa de estímulos mais vigorosos para inundar o seu cérebro de dopamina e sentir-se empolgado, vibrante, legal. Daí vem uma tríade que ficou muito famosa entre os jovens de todos os tempos, que é sexo, drogas e rock and roll. O uso da música em volumes altíssimos vem do fato de que a música ela atua estimulando o sistema vestibular, localizado no conjunto de órgãos internos do ouvido, o que ajuda na liberação de dopamina pelas células nervosas, trazendo maior sensação de bem-estar. Igualmente na dança, no movimento muscular, está envolvida a secreção de outro neurotransmissor que traz também a sensação de bem-estar. Nesse caso, a substância é chamada de serotonina. E nessa etapa da vida, quando o desenvolvimento do cérebro não está ainda completo, o uso de drogas como estimulantes pode ser devastador, pois o cérebro irá se condicionar e perceber o bem-estar e a felicidade somente sobre o estímulo de substâncias psicoativas. Disse então que o indivíduo tornou-se quimicamente dependente das drogas. E será muito mais difícil de se deixar de usar drogas, pois o cérebro, com seus mecanismos de recompensa, passa a armazenar memórias de prazer. E todas as circunstâncias que lembram ao cérebro sobre situações ou percepções que estiverem ligadas anteriormente ao uso de drogas, poderá ativar essa memória de prazer. E isso fará com que o mecanismo de recompensa do prazer busque compulsivamente pelo uso de tais substâncias químicas novamente. O usuário perde totalmente o controle, tentando recuperar o tempo perdido em recaídas cada vez piores. A recaída, ela faz parte da doença. E ele quer parar de usar, mas já não consegue mais, pois não tem como vencer o seu próprio cérebro. Por isso, o dependente químico em recuperação tem que evitar qualquer situação que possa lembrar do uso de drogas ou que possa levar o mesmo ao uso de drogas. E é necessário uma mudança de vida, mudança de estilo de vida, mudança na filosofia de vida. E evitar essas circunstâncias, situações, ambientes e até pessoas que possam disparar o gatilho que aciona o seu mecanismo de recompensa e prazer no uso de substâncias químicas, substâncias psicoativas, é imprescindível para a sua recuperação.
No alcoolismo, por exemplo, o simples cheiro da bebida alcoólica pode disparar esse gatilho, fazendo com que o dependente químico tenha uma recaída. Uma briga, uma discussão, relacionamentos mal resolvidos podem também ser o motivo do início de uma angústia e frustração, que vão adoecer a alma e fazer com que o usuário volte a recair no uso da droga, seja ela lícita ou ilícita. Evite o primeiro gole, evite a primeira palavra tóxica. Saiba reconhecer situações que podem acabar em uma discussão que não vai levar a nada. Procure dialogar, reconstruir, perdoar, compreender e amar. Reconstrua o perdão passo a passo, pessoa a pessoa. Dá trabalho? Dá, mas lava a alma. Renasce o nosso ser. Estou com muita vontade de usar? O que eu faço? E se você estiver em uma angústia, deprimido ou com aquela dor no fundo do seu ser, ansioso ao extremo, com muita vontade e fissura de voltar a usar drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas, antes de qualquer coisa, fale com alguém. Procure alguém da sua confiança ou até mesmo ligue para alguém da sua confiança, mas fale, verbalize essa vontade. Se abra e procure entender o motivo que está te levando ao desejo pela droga. Resista, só por mais um dia. É só por hoje, queridos. Um dia de cada vez. Faça um esforço, porque isso vai valer a pena. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Saia dos ambientes que possam te induzir ao consumo. Procure por pessoas que irão te acrescentar algo útil e que vão te apoiar. E por último, e o mais importante, creia em Deus. Se possível, reúna suas forças e ore, peça ao Senhor Jesus que te ajude nessa hora. Abra o seu coração, porque Ele te ouvirá. E o aprender, queridos, a compartilhar os seus medos e frustrações com as pessoas, por mais simples que possam ser, pode ser a luz da simplicidade que o iluminará. Você pode começar compartilhando com a sua própria família. Quantas possibilidades a gente perde na família pensando que sabemos tudo a respeito de nossos filhos, parentes ou pais, maridos, esposas, enfim. Há muitas boas possibilidades, mesmo naqueles que estão doentes pelas drogas. Os dependentes químicos, muitas vezes, já nem se lembram mais de quanta coisa boa ainda há dentro deles. Eles já não acreditam mais nessa possibilidade. E essa é uma realidade muito triste. Mas cabe a nós, como bons garimpeiros, encontrar o que há de melhor neles. Veja que o garimpeiro trabalha separando o cascalho do ouro, mas sempre procurando pelo ouro. Há muito cascalho nas pessoas, mas nós devemos buscar nelas o ouro, o melhor delas, que elas mesmas já não sabem mais como encontrar. Mas se os pais simplesmente optarem por impor as suas vontades, oprimindo seus filhos, sem darem chance de que eles venham a expor o que elas pensam, a confiança, um fator crucial na luta contra as drogas, ela será quebrada. Igualmente, os filhos não confiarão em seus pais, que agem como bananas, sem ter a mínima condição de guiá-los nessa batalha pela reabilitação.
A família tem sim que se cuidar, tem sim que educar, mostrando que para cada atitude nossa há uma consequência. Todos precisam entender que o consumo de entorpecentes e a expressão do descontrole emocional, a base da autoestima positiva é o amor e o autorrespeito. Agora, o desamor, a incompreensão e o medo levam à frustração, à insegurança e à baixa estima. Temos que ser assertivos, informar, tentar persuadir, mas sem atacar, sem acusar, sem culpar, sem cobrar o retorno da nossa dedicação. Sem o famoso, eu fiz tanto por você, fulano, e é assim que você me agradece? E a família precisa saber também que sua atuação é de fundamental importância na recuperação do usuário, pois a droga ela ocupa um espaço considerável na vida de um dependente. Porém, depois que passa o período de abstinência, uma das coisas mais difíceis para o adicto é preencher este vazio que as drogas deixam. E dentre várias ferramentas usadas nas psicoterapias contra as drogas, nós podemos citar com segurança os grupos de autoajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, como Reunião de Amor Exigente. Enfim, existe uma série de recursos, de mecanismos que você pode estar direcionando o seu ente querido. E geralmente o usuário não procura esse tipo de ajuda, pois ele acha que isso poderia lhe trazer algum dano à sua imagem. Ele prefere ser conhecido como drogado do que ser conhecido como uma pessoa que está buscando ajuda. Entretanto, vale ressaltar aqui que na maioria dos casos as pessoas acham relativamente fácil manter uma mudança temporária, deixando de usar substâncias químicas temporariamente. Mas a manutenção dessa mudança é que se torna extremamente difícil se não for acompanhada de atividades e de ajuda. Claro que as internações em clínicas de recuperação, elas poderão ser usadas, né? E pode ser que dentro do tratamento ele pode chegar a fazer o uso de medicamentos para conter ansiedade, né? Como diazepam, clonazepam, em vários outros. Isso em apoio ao tratamento. Mas trabalhar o controle da raiva e enfrentar questões estruturais que estão na base do caráter do indivíduo, através das psicoterapias de grupo e individual, vai sempre ser muito positivo. Os 12 passos dos narcóticos anônimos, que também se aplicam àqueles que têm problemas com a bebida alcoólica, são uma forma didática, gradual e passo a passo de se reconstruir o entendimento de si mesmo, bem como do reparo nas relações com as pessoas que eventualmente tenhamos magoado. Não deve ser entendido como algo engressado, inflexível, pois, se necessário, poderemos voltar a um passo anterior sempre que se julgar necessário para melhorar tanto a compreensão como a execução daquilo que está proposto na descrição de cada um dos 12 passos, que é esse livro aqui, que eu falei para vocês, tá? Esse aqui. Vou falar um pouquinho de cada um, tá? Primeiro passo. Primeiramente, nós temos que admitir a nossa dependência, a adicção, o vício. E que na nossa impotência não conseguimos controlar a nossa vida. É o momento de assumir, de reconhecer que estamos doentes.
Segundo passo, aqui temos fé que somente um poder maior, o amor, a verdadeira amizade, a família e a busca de Deus pode nos devolver a sanidade. Terceiro passo, entregamos a nossa vida, o nosso caminho aos cuidados de um poder superior a nós mesmos. Mesmo sem saber ou conhecer muito sobre Deus, confiamos que Ele cuidará de nós. Quarto passo, fazemos aqui uma profunda reflexão sobre si mesmo, ou seja, sobre nós mesmos. Examinamos detalhadamente a nossa vida, as nossas atitudes e o nosso caráter. Quinto passo, confessamos a Deus, a nós mesmos e a outras pessoas que temos falhas. Sexto passo, prontificamos-nos a deixar que Deus removesse o nosso ser, removendo e transformando todos esses defeitos de caráter. Sétimo passo, humildemente. Essa palavra ela é fundamental. Humildemente, que é a que a gente está praticando desde o passo 1. Chegamos a Deus e o pedimos que Ele nos faça nova criatura e que remova os nossos defeitos. Oitavo passo, com uma lista de todas as pessoas que prejudicamos, nos abrimos a tentar fazer reparações a todas elas. Nono passo, fazemos reparações diretas a tais pessoas sempre que for possível, menos quando fazê-lo possa prejudicá-las ou a outras. Décimo passo, continuamente fazemos reflexões sobre nós mesmos e reconhecendo quando estamos errados. 11º passo, buscamos a Deus constantemente em oração e pedimos a Ele que nos ajude a compreender a sua vontade e que Ele nos ajude a fazer a sua vontade. E 12º passo, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Queridos, falamos de tudo um pouco, falamos de tudo como um todo, então eu espero que você tenha entendido essas informações às quais você está tendo acesso hoje nesse vídeo. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa caminhada, que não é uma caminhada de facilidades, mas é uma caminhada de vitória. Eu sei porque eu estou nela. Já tem alguns anos que eu estou nessa caminhada. E todos os dias, eu subo um degrau. Todos os dias eu tenho uma nova conquista. Então aquilo que eu quero para mim é o que eu quero para vocês. Milhares e milhares de 24 horas em sobriedade. Legal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Legal? Tamo junto, família!